Fala, peregrinos, tudo bem? Prazer, me chamo Jefferson. Hoje nós estamos aqui continuando a nossa série de Gênesis e Apocalipse. Nós vamos continuar a partir do capítulo 2. Nós vamos dar continuidade do capítulo 2. Na Bíblia de alguns vai ser o versículo 4, por causa da divisão, dependendo de qual é a sua Bíblia. Se é revista corrigida, se é revista atualizada, se é revista normal, que é a tradicional. Então vamos continuar aqui a nossa série, aprendendo do Senhor Jesus e tendo consciência através da palavra de Deus. Mas antes que a gente continue, queria pedir a você, deixe o seu like, compartilhe para aquela pessoa que você acha que é importante ela receber também essa informação. Deixe os seus comentários aí embaixo. Vocês coloquem o sininho, clique no sininho, coloque para que venha receber todas as notificações, se inscreva no canal. Então, depois de fizer tudo isso, vamos continuar aqui. Hoje nós vamos falar sobre a continuidade do que Deus estava fazendo na terra. O que é que ele fez no capítulo anterior? Ele fez toda a criação. Ele criou os seres, ele criou as divisões, as leis, ele criou os céus, ele criou todo o exército dos céus, ele fez a separação de dia, de noite. Isso é só contextualizando, pessoal, o que aconteceu no capítulo 1. Antes de a gente continuarmos o capítulo 2, queria pedir a você, se você não estivesse no seu trabalho, se você estivesse em um ambiente que não pode fechar os seus olhos, não tem problema, entre em oração em espírito. Aqueles que podem, feche os olhos, vamos entrar na presença de Deus, pedir para que Deus abençoe a palavra que nós vamos ouvir, que nós possamos colocar em nosso coração e colocar ela em prática, porque a palavra de Deus ela só faz diferença no momento que você vive. É a mesma forma, é um ensinamento, é um exercício, é uma academia. Se você só for para a academia e dizer assim, eu quero ficar forte, não vai adiantar, porque se você não pegar nas máquinas, não fizer os exercícios, não adianta nada você ir todos os dias à academia. Então, toda a nossa vida nós necessitamos viver e colocar em prática aquilo que nós ensinamos e aquilo que nós também aprendemos. Então, no momento que você coloca em prática aquilo que você aprende, coloca em prática aquilo que é lhe ensinado, você vai ver a diferença, a mudança, mas ela só vem a partir da prática. Não adianta de nada também a gente ter muito conhecimento e se esse conhecimento não for prático. Então, vamos aqui iniciar. Senhor Jesus, meu Deus, diante da Tua presença, Pai, aqui nos colocamos, Pai, cada um desses peregrinos, meu Pai, irmãos, meu Deus, que somos sedentos pela Tua palavra, necessitados, meu Pai, da Tua orientação. Meu Pai, aqui nós estamos para dizer que não somos nada sem o Senhor. Reconhecemos a nossa miserabilidade, reconhecemos que somos pequenos e anseiamos, meu Pai, a Tua presença. Então fala conosco através da Tua palavra, nos ensina a viver e praticar dia após dia, Jesus, cada ensinamento. E que esta palavra, meu Pai, venha, Senhor Jesus, preencher a nossa alma como alimento espiritual. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá, cada um peregrino. Diz assim, versículo 4. Esta é a Gênesis dos céus. O que é Gênesis, Jefferson? Início. É o início, começo. Então ele diz, essa é a Gênesis do céu e da terra. Quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Então iniciamos aqui o versículo 4, ele falando, eu vou falar sobre todo o início. E continua. Não havia, versículo 5, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra
regava toda a superfície do solo. Jefferson, então aqui é como se fosse o que eu aprendi no meu colégio, que a terra era sem forma, que a terra era vazia, que a terra era um amontoado de várias pedras e com que foi tido um cataclisma. Nós podemos sim encaixar isso. Eu repito novamente, a ciência ela não foi feita para ser contra a palavra, a ciência ela foi feita para testificar a palavra. Por mais que muitos utilizem da ciência para tentar negar a palavra, mas tem muitos cientistas que testificam a palavra de Deus. Que tem cientistas que mostram como a palavra de Deus ela se cumpriu e como ela é verdadeira. Então vamos seguindo aqui. Então nós estamos naquela parte onde que Deus disse que não havia ainda seres, não havia ainda nenhum tipo de erva, não havia plantas, porque ainda não chovia sobre a face da terra. Mas havia sempre uma neblina que pairava sobre aquela grande e densa quantidade de matéria. E nós vamos seguindo aqui, pessoal. Versículo 6. Mais uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou na narina o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Jefferson, é por isso que nós, quando morremos, voltamos à terra? Sim. Porque se você for ver a decomposição de um corpo, e já fazendo a separação que quando você morre, você somente sai da casca, porque aqui é matéria. Essa matéria ela volta de onde ela veio. E de onde ela veio, Jefferson? A gente acabou de ler. A matéria ela veio do solo. Por isso que quando nós morremos, o nosso ser, essa carcaça física, ela se decompõe e volta à terra. Porque foi dela que o Senhor criou essa carcaça. Então, Jefferson, significa que o meu corpo nada mais é do que como se fosse um vaso que está somente mantendo algo que é eterno. Isso, peregrino. O nosso corpo é como se fosse um vaso, como nós estávamos dizendo, um vaso que mantém o seu espírito, que mantém a sua consciência. E que quando você morre, essa consciência ela vai para onde, Jefferson? Ela volta para o Criador. E não pense você que ela volta vazia. Ela volta com toda o que ela criou. Ela volta com os frutos até o seu Senhor. Então nós temos aqui a criação sendo explicada detalhadamente. E você pode dizer que maravilhoso, Jefferson. Hoje agora eu estou compreendendo porque quando nós morremos, o nosso corpo se deteriora, né, que acaba se tornando pó. Então, repetindo aqui, o versículo 8. Versículo 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou na narina o fôlego de vida. É bom a gente pontuar aqui. Fôlego de vida. Quando Deus ele soprou dentro de nós o fôlego de vida, foi quando nos deu ao nosso corpo a mobilidade. E não somente nós temos o sopro de vida, só que a gente tem, além do sopro de vida, a nossa consciência. Nós temos o nosso espírito. Enquanto os animais só têm o sopro de vida, eles não têm a consciência neles. Os seres, eles não têm os outros seres. Quais, Jefferson? O cachorro, o seu querido gato, papagaio, você que tem um periquito, uma ave, um hamster, todos eles têm sopro de vida. E sempre quando ele morre, esse sopro de vida se esvai. Mas nós, quando morremos, esse sopro de vida ele se esvai, mas algo a mais sai, que é a nossa consciência e volta para o Criador. Então vamos continuando aqui. Versículo 7. O fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Maravilhoso, né?
Continuando. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então o Senhor ele teve o prazer de criar para o homem um ambiente em que esse ambiente fosse propício para que Deus habitasse juntamente com o homem. Pontuando isso, por isso que também é muito importante você ter um ambiente na sua vida, na sua jornada, um ambiente que dê a você as ferramentas necessárias para você frutificar. Frutificar em que, Jefferson? Na sua vida, vida espiritual, vida física. E na vida física tem toda a área, seja ela financeira, educacional, espiritual, seja familiar. Então você precisa ter um ambiente assim como Deus criou o Éden. Esse ambiente para que ele pudesse habitar com o homem. E é muito importante a gente ter um ambiente que possamos ter a oportunidade de crescer, que seja fecundo, que seja fértil. Se você está num ambiente que ele não te proporciona o crescimento, então você tem que sair desse ambiente. Porque não adianta você se encontrar em um ambiente que não te dá a oportunidade de crescer, que não tem as vitaminas certas, peregrino, para você brilhar, para você manifestar o talento que Deus te entregou, para poder ajudar outras pessoas, por manifestar a glória de Deus através da sua vida. Então vamos continuando aqui. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida. Deus ele também, guarde isso aqui, Deus também fez a árvore da vida. Continuando. No meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos lá. No meio do jardim, Deus colocou duas árvores. A árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. Só repetindo para que a gente venha fixar. No solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores, agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida. No meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Muitas pessoas dizem assim: Jefferson, eu pensava que no meio do jardim, quando o pessoal contava as histórias, eu pensava que só tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, existia duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento. E elas se encontram até hoje lá, no centro do jardim. Mas Jefferson, esse jardim ele não foi encontrado. É porque no momento ele está oculto. Ele está oculto aos seres humanos, porque esse jardim ele foi um ambiente específico criado no início da criação para que nós peregrinos, se não tivéssemos sido corrompidos pelos nossos pecados e por ter feito o nosso erro acontecer, que vocês vão ver aqui, nós estaríamos lá, habitando com o Mestre. Só que nós manchamos essa honra de estar naquele ambiente e acabamos sendo expulsos dele. Mas vamos continuar para você entender. Versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Então do jardim do Éden saía toda a água que banhava a terra. Que água era essa? Água doce. Então ele vai continuar aqui dizendo, versículo 11. O primeiro chamava-se Pison, primeiro rio Pison, e o que rodeia a vila, onde há ouro. Então nós já conhecemos aqui 2 rios. Um rio, esse rio, todos eles vinham de um só, do Éden.
do local onde Deus criou, propício para habitar com o homem. Um deles saía e banhava as árvores, e desse mesmo depois ele se dividia e banhava toda a terra, que era o rio Avilar. E continuando, o de lá tinha muito ouro. Era um rio que as suas margens tinha ouro. E continua. O ouro dessa terra é bom. Também se encontrava nele e a pedra de ônix. Então, ele diz que lá naquele rio, o rio Avilar, tinha toda sorte de pedras. E uma dessas pedras era o ônix. Ele diz que também nessas pedras que se encontravam lá, existia o ouro. Então, desses rios, se você parar para trazer para os dias de hoje, a maioria das minas, elas são formadas em locais onde tem braços de rios. E um desses rios, ele já foi criado há muito tempo. Jefferson, é por isso que eu encontro hoje ouro no Brasil, na Europa. Sim, porque esse rio ele banhava a terra. Ele rodeava a terra. E por isso que tem, cada um país tem um local onde ele tem muito pedras, diamantes, ouro. A África, ela tem muitas pedras preciosas. Se você for ver a história da África, você vai ver que um dos maiores diamantes que já existiu, que foi até feito um filme para ele, Diamante de Sangue, saiu da África, do Oriente. Então vamos seguindo aqui. Então diz, versículo 13: o segundo rio chama-se Gion, e o que circunda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é Eufrates. Então vamos lá, a gente viu sobre 4 rios. Nós vimos sobre Eufrates, nós vimos sobre o rio Tigre, nós vimos também o rio chamado Gion, e nós vimos o rio Avilar. Todos esses rios, cada um deles vinham da onde? Do Éden. E cada um desses rios é altamente abençoado. Esse último que a gente falou, o Eufrates, testificar em muitos lugares da Bíblia, você vai ver falar sobre esse rio. Porque ele é um rio abençoado, é um rio onde trazia para o pessoal do Oriente, ele traz muita fertilidade. E é um rio que fez com que as grandes civilizações emergissem de lá. O Egito, a Síria, Roma, grandes civilizações vão falar sobre esse rio. Isso tudo se encontra também nos livros de história, pessoal. Você vai dizer, Jefferson, é sério isso? É. Vamos continuando aqui. Então, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. Então o Senhor colocou o homem no jardim do Éden, para cultivar e guardar. Então o homem, ele era para ser como se fosse um mordomo, para zelar, para pegar aquilo que o Senhor entregou e manter em ordem. Só que, infelizmente, e isso, quando eu falo infelizmente, é culpa minha também, porque eu também sou humano. Infelizmente a gente não valorizou, e por isso hoje nós temos que pagar um alto preço para podermos nos conectarmos novamente com o nosso soberano Deus. E que preço é esse, Jefferson? É o preço de necessitarmos trabalharmos, necessitarmos comer do nosso suor, da mulher ter dores de parto, da mulher não ter amizade com alguns animais. Quais, Jefferson? Se você for mulher, se eu falar se você gosta de cobra, muitas delas não vão gostar. Isso veio também de um problema que aconteceu aqui, no início, no Gênesis, no início de tudo. Que nós éramos para tomar e cuidar, zelar
como um bom cuidador de tudo aquilo que Deus tinha criado. E nós não fizemos isso, infelizmente. Versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Você vai comer de qualquer árvore, livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comer dela, certamente morrerá. Então vamos lá. Jefferson, o Senhor ele passou uma ordem àquele ser a qual ele tinha criado, que ele não deveria comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no momento que ele comesse, certamente ele morreria. Isso. Esse fruto do conhecimento do bem e do mal não é uma maçã, pessoal. Não é uma romã. Aqui é somente uma forma metafórica de trazer para você uma forma que seja mais palpável, para você entender, para que você possa visualizar. Era uma fruta. Era algo que não pertencia. Essa fruta era algo que não pertencia a Adão, não pertencia a Eva. E por isso que aqui é dito como uma fruta. E o Senhor pediu, não, o Senhor ordenou: não coma dessa fruta. Não se aposse daquilo que não é seu. Ele disse isso: não se aposse do que não é seu. Porque no momento que você fizer isso, certamente morrerá. E o que é esse morrer, Jefferson, naquele início? Ele não estava falando sobre morte física, pessoal. Ele estava falando sobre perder a conexão com Deus, errar o alvo. No momento que você pega ou se aposta de algo que não era seu, que nós vamos ver mais na frente, você perde a conexão que você tinha com Deus. E que conexão era essa, Jefferson? Era de poder habitar juntamente com o Senhor no Éden. Era poder ver face a face o Mestre, sem ter que ter escamas nos nossos olhos. Nós conseguíamos ver Ele de fato e de verdade. Não com olhos físicos, pessoal. Não com olhos físicos, mas através da consciência. E nós perdemos essa comunhão. E essa comunhão hoje ela só é alcançada quando nós negamos a nós mesmos. Nós negamos o nosso falso eu. Quando nós negamos os nossos orgulhos, quando nós negamos as nossas vontades, quando nós negamos aquilo que nos afasta do Senhor, quando a gente nega a nossa própria vontade, é que nós nos conectamos com a nossa consciência e chegamos até Deus. Então vamos seguindo aqui, só para repetir. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Então, essa morte, como eu disse a vocês, perca da comunhão com o Senhor, perca da intimidade, da conexão, daquele ambiente que foi feito extraordinariamente para que eles pudessem habitar juntos. E continua aqui, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Jefferson, então o Senhor ele criou também, não somente o homem, mas também uma mulher? Sim, porque o Senhor viu que era necessário que o homem tivesse uma auxiliadora. E a auxiliadora, pessoal, está dizendo auxiliar. O homem não é maior nem menor. E a mulher também não é maior e nem menor. Idônea, igual. Infelizmente, nós estamos vivendo uma sociedade que muitos querem menosprezar a mulher, outros querem elevar demais a mulher, mas ela é igual, nem mais nem menos. Ela é idônea, ela é igual. Infelizmente, a nossa sociedade quer fazer disso e por isso fazem muitas brigas, rixas, tentando dizendo: não, eu defendo fulano, eu defendo cicrano, não, ela é mais especial, ele é menos especial. Não, cada um tem o seu determinado objetivo, tem o seu determinado a fazer, cada um tem um ponto, uma lacuna a ser preenchido. A mulher ela preenche um vazio e o homem preenche outro, e ambos se tornam um.
As pessoas querem ver muito individual. Só que não existe isso, pessoal, de individualidade. No momento que você vai conhecendo a Deus, você vai vendo que Deus, ele vive, ele existe em uma única só união. Por isso que existe um único ser, mesmo tendo um Deus que é três: Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Esses três, eles não habitam separadamente, eles habitam unificadamente. E eles se unem e cada um preenche e enche uma lacuna. Então vamos seguindo aqui. Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhes chamaria. Jefferson, então significa que foi nesse momento que eu começou a dar nome aos animais, sim. Foi nesse tempo que você conheceu o leão. Foi nesse momento que você aprendeu a saber o que era snake ou cobra. Você aprendeu a saber o que era dog, cachorro. Não importa a língua. As línguas, elas foram separadas depois, mas o início de tudo, a palavra que foi dada a cada um desses animais foi o homem. O homem, ele criou. Por isso que nós vamos testificar novamente: Deus fez o homem segundo a sua semelhança. E que semelhança era essa, Jefferson? A semelhança da capacidade de criação. O homem criou e deu nome a cada um dos seres. Então nós vamos seguindo aqui. Versículo 19. Trouxe-os ao homem para ver como se lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome dele. Então, Jefferson, que honra Deus nos deu, sim. Deus deixou o homem fazer parte da criação, ter um pouco da característica que Deus entregou a ele. Então ele foi criando, ele foi dando nomes, ele foi formando um nome. Não, eu acho que esse ser aqui é mais parecido com um macaco. Esse outro aqui é mais parecido com um lhama. Esse outro como cavalo, forte, robusto, tem um tórax formidável. Essa árvore eu vou chamar de... tem um bico comprido, eu vou chamar de pica-pau, cabeça vermelha. Então, peregrino, nós no início de tudo também começamos a criar. E não é diferente de hoje. Hoje nós também criamos. Jefferson, e quais são as coisas que nós criamos? Nós criamos as espaçonaves para ir ao espaço. Nós criamos as oportunidades de fazer o homem descer o mais profundo dos mares. Nós criamos a oportunidade de o homem voar. O homem não voa, mas nós criamos uma ferramenta que proporciona, uma ferramenta, se você parar para pensar, uma ferramenta de ferro, de aço, que voa em meio ao ar. Você já parou para pensar, você colocar toneladas de quilos no ar e fazer ela planar como uma ave? Isso tudo foi o poder da criação que Deus nos entregou. Isso é maravilhoso, peregrino. E quando você vai tendo consciência disso, você vai entendendo a majestade de Deus e como que tudo foi criado com um propósito e não foi feito por acaso, não foi feito por obra do destino, como muitos falam. Porque se você for viver a vida como algo por acaso, você vai viver com vazio, você vai viver com dúvida. E você sabe que nós não damos para viver com dúvida. Porque no momento que a gente vive com dúvida, nós nos entregamos ao nosso falso eu. Qual é o nosso falso eu, Jefferson? Nós nos entregamos à nossa mente e acabamos vivendo numa vida de Matrix. E esse falso eu nos traz angústia, nos traz medo, nos traz ansiedade, nos traz raiva, ódio, inveja, lascívia. Tudo isso vem do seu falso eu. Mas no momento que você vive na consciência que para nós, peregrinos, é viver através do Espírito, Espírito Santo, você não vive com raiva, com rancor, com ódio. Tudo isso não faz parte da sua essência. Por mais que o mundo tenta colocar isso em você,
que tenta fazer você absorver. Quando você tem e vive na consciência, você se aparta disso. Porque Deus, ele ensina você a viver dos dons, viver dos frutos que o Espírito entrega, que é a longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio, coloca isso no seu coração. Você tem domínio próprio. Você controla a sua mente. Você é que controla as suas atitudes. Não adianta você dizer, não, eu pratiquei um erro e isso foi sobre-humano. Isso não foi humano, isso foi humano, pessoal. Todo o mal que o homem faz é humano, porque quem faz é você. Isso não é diferente de mim e nem de você. Cada um de nós podemos também fazer o mal, mas cabe a nós dominar. Dominar o que, Jefferson? A nossa carne. Dominar a nossa mente e viver através da consciência. Vocês estão compreendendo, peregrinos? Você vai dizer, Jefferson, agora eu estou entendendo porque é importante eu aprender e dominar a minha mente. Isso. Então vamos seguindo aqui, peregrinos. Então o Senhor Jesus deu a oportunidade ao homem de dar nome a cada ser. E no versículo 20 nós vemos aqui, deu nome o homem a todos os animais domésticos, cachorro, papagaio, gato, periquito, hamster, porquinho da Índia. Maravilhoso, né? As aves dos céus e todos os animais selváticos, leão, zebra. Nós temos girafa, hipopótamo, nós temos o porco-espinho, javali, jacaré, crocodilo, jiboia, anaconda. Vamos seguindo, pessoal. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o homem, nesse momento, ele viu que tudo que Deus tinha criado tinha um ponto que fazia com que ela se equilibrasse. Um equilibrava o outro. Ele viu que o jacaré, ele tinha um macho e tinha a fêmea. Ele viu que o leão, ele era o leão, mas ele tinha a leoa que auxiliava ele na caça. Ele viu que a arara, ela tinha outra arara fêmea. Ele viu que o hipopótamo tinha um hipopótamo macho e outra fêmea. Então o homem, ele viu que havia um equilíbrio. Então ele ficou pensando, por que eu não encontrei ainda um igual a mim? Então ele começou a ver que não havia alguém que era semelhante a ele, que tinha o poder da criação, que podia criar. Então nós vemos aqui no versículo, na continuação do versículo 20, não se havia auxiliadora que lhe fosse idônea, que fosse igual a ele. Versículo 21, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Jefferson, então Deus, ele pegou o homem, colocou ele para dormir, tirou uma das suas costelas para criar a sua esposa, criar a sua idônea, a sua auxiliadora, sim. Deus, ele tirou da costela. Ele tirou do homem uma parte da costela. Ele poderia ter tirado de qualquer lugar, mas ele tirou da costela. Ele poderia ter tirado da cabeça, ele poderia ter tirado do pé, ele tirou da costela. Já para poder dizer que é igual, pessoal. Igual. Que não é mais, não é menos. Não adianta você querer exaltar demais a mulher em detrimento do homem. Não adianta também exaltar o homem em detrimento da mulher. Cada um tem seu espaço. E cada um tem a oportunidade de preencher um vazio. Só que não adianta você querer fazer que um é mais especial que o outro. Cada um é uma ferramenta. E cada ferramenta tem sua determinada função. Não adianta você pegar um alicate e querer arrancar uma árvore. Não adianta você pegar um podador de árvore e querer virar ou fechar ou tirar uma porca. Você vai dizer, Jefferson, não dá certo. Não dá certo eu pegar um podador de uma árvore e querer tirar uma porca. Claro, da mesma forma é o homem. Ele tem uma função e a mulher tem uma função.
Então vamos seguindo aqui. Sim, para pontuar, pessoal. Se você for ver no homem, fisicamente, pessoal, o homem sim, ele tem menos uma costela. Se você for ver, fisicamente, se você for estudar a parte óssea do homem. Para você ver, eu só estou pontuando isso para você ver que até nesses detalhes, Deus ele é perfeito. Deus ele poderia ter feito e deixado que o homem nascesse normalmente com costelas iguais, novamente. Mas ele deixou para mostrar que ele deixou a assinatura de Criador lá. Para mostrar que aquilo que ele fez testifica com a palavra dele. Então vamos seguindo aqui, pessoal. Versículo 23. E disse o homem: esta, afinal, é osso do meu osso, carne da minha carne. Chamar-lhe-ei varoa. Mais um ato de criação. Ele criou o nome e chamou a esposa dele, que não existia ainda esposa, né? Chamou de varoa. E foi, chamada de varoa, porquanto do varão foi tomado. Continuando, versículo 24. Por isso, deixai o homem pai e mãe, e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vamos pontuar aqui, pessoal. Por isso, no momento que você casa, você se torna um. Porque é tão sagrado, Jefferson, um matrimônio, uma família. Porque você cria, no momento que você casa, no momento que você se une a outro ser, que é chamado aqui de varoa, você se torna uma única carne. Você se torna como se fosse um único ser. Assim como Deus, que Ele é Pai, Filho, Espírito Santo, Trindade. Quando você casa, você se torna uma única carne. Aquele ser consciente, quando ele entra em contato com outra consciência, ele não é mais dois, ele é um. Um em si só. E essa criação torna a gerar maravilhas. E uma dessa maravilha é você tornar a criar outro ser que tenha consciência. Você já parou para pensar isso? Não é maravilhoso, peregrino? Você entender que no momento que você une um ser consciente com outro ser consciente, você tem a capacidade extraordinária de criar outro ser consciente. E até hoje a ciência ainda não consegue explicar minuciosamente como um pequeno óvulo com um espermatozoide consegue fazer tamanha mutação genética, de dividir, de fazer órgão, de fazer cabelo, dente, porque até nisso há uma pitada divina. Eu estou te trazendo para os princípios e costurando a ciência dentro da Bíblia. Porque, como eu disse a você, a ciência não foi feita para viver longe da palavra. A ciência foi feita para testificar a palavra. Então vamos seguindo aqui. Versículo 24. Por isso, deixai o homem pai e mãe e se una a uma mulher, tornando-se dois uma só carne. Essa uma só carne, pessoal, também não é somente o poder de criação, mas o ato de agir, de praticar. Por isso que é muito importante, no momento que você vai se unir com alguém, que ambos estejam de comum acordo a viverem para transformar o mundo ao seu redor. Por isso que é importante ambos estar em comum acordo. Porque não adianta você, como criador, como ser consciente, se unir a uma pessoa que não quer criar, que não quer usar a consciência dela para manifestar a glória de Deus. Porque aí senão se tornará um fardo desigual. Enquanto você cria, a sua auxiliadora, a sua varoa, que deveria estar de igual forma, ou ela está menos que você, ou ela está adiante de você. E você sabe que não adianta uma pessoa puxar a corda para frente enquanto uma puxa para trás, ou você puxar a corda para frente e a pessoa puxar para trás. Vocês vão fazer uma guerra
entre vocês mesmos, como se fosse uma guerra, uma competição de cordas, que você vai puxar para frente e ela para trás e vocês não vão sair do lugar. Vocês vão estagnar. Então, pense muito bem e tenha consciência da atitude. Peça direção a Deus sobre o seu casamento, sobre se você ainda é solteiro, se você é solteira. Você que já é casado, agora o momento, se você já é casado, é pedir a Deus para transformar. Ele tem esse poder também para transformar seu esposo e esposa. Se você é solteiro, peça a Deus. Vou te ensinar uma coisa, pessoal. Quando você pedir orientação a Deus, se Deus disser vai, e você olha para frente, não tem pé, não tem chão, só tem uma montanha, continue indo. Se Deus disser vai, e você quando olhar e dizer, Jefferson, não tem saída, é só um buraco, então salta. Porque se Deus está mandando você ir, Ele vai te ensinar a fazer o paraquedas na queda, Ele vai fazer você voar. Se Ele não fizer você voar, Ele vai impedir que você morra na queda. Se Deus disser não, aprenda que não é não. Não insista. Porque no momento que você insiste em algo que não lhe pertence, você acaba se destruindo ou sofrendo pesadas dores. Porque quando Deus diz não, é porque Ele sabe. E muitos insistem em fazer o que Deus diz não. Muitas vezes Deus diz assim, essa pessoa não é para você. E você diz, mas eu quero. E o que é que o Senhor diz? Você tem o livre-arbítrio, faça o que quer. Mas eu te disse, como conselheiro, como pai, eu disse não. Eu não pense a você que quando você pede um conselho ao seu pai, no momento que ele diz não é porque ele não quer o seu bem, pelo contrário. Quando ele diz não faça isso, filho, é porque ele te ama. Por isso a importância de você ouvir conselheiros. Mas não é qualquer conselheiro, é aqueles que têm princípios a te ensinar. Então, quando Deus não responder, não mova um pé, não mova um pé, não mova um passo. Espere, porque até na espera você manifesta a glória de Deus. Faça como Abraão. Abraão, antes de ser Abraão, ele disse, Senhor, se tu não fores comigo aonde quer que eu irei, daqui eu não arredarei o pé. Se o Senhor não for comigo para onde eu estou indo, eu não vou sair daqui. Porque eu só vou se o Senhor estiver comigo, pois eu sei que é contigo que eu sou abençoado. 3 coisas. Se Deus disse vai, você vai. Se Deus disse não vai, você não vai. Se Deus não responde, você não se move. Não se mova. Tem pessoas que não sabem esperar. Tem pessoas que puxam os cabelos, ficam loucos. Ai, mas eu quero. E deixa o seu eu falso. Que isso não é consciência, pessoal. Isso é seu eu falso falando. É seu eu falso que gosta de ser exaltado. É o seu eu falso que gosta que seja amaciado o seu ego. É o seu eu falso que gosta de ser bajulado. É o seu eu falso que gosta de receber um carinho toda hora, que busca ser preenchido com emoções físicas. É seu eu falso. A sua consciência não necessita de nada externo. Ela só necessita de Deus. E no momento que ela está ligada a Deus, não importa se o mundo está explodindo lá fora, a sua paz, a sua firmeza permanece perene, como árvore plantada junto a ribeiros. Não importa, amigão, se está caindo deserto lá fora, se o sol está esmagando pessoas, se o sol está queimando, você continua em paz. Jefferson, essa paz vem da onde? Vem da consciência e da ligação com Deus. Não importa se no mundo lá fora estão dizendo que estão matando gente, você está em paz. Está entendendo isso, peregrino? Você está entendendo isso? Você está conseguindo absorver? Eu estou me fazendo entender? Estou me fazendo entender a você? Se você estiver entendendo isso, compartilhe essa mensagem. Compartilhe essa mensagem e envie para pessoas que necessitam ouvir isso. Que precisam virar essa chave. Que precisam mudar essa mentalidade de achar que a palavra de Deus é somente mais um livro. Que é somente mais conselhos qualquer. Pessoal, isso aqui é uma arma que jamais pode ser destruída. Isso é uma bomba atômica
capaz de dividir até a alma. Então vamos continuar aqui, pessoal. Versículo 24, repetindo. Por isso deixou o homem pai e mãe, e se una a uma mulher, e torne-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e uma mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Pontua isso, pessoal. Vou repetir novamente, pontua isso. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou ler aqui, porque a próxima semana vocês vão entender, vão dizer, Jefferson, caraca, eu entendi isso. Pontua isso, ó. Versículo 25. Ora, um e outro. Não era um, nem era só outro. Ambos, homem e mulher, estavam, o quê? Nus. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Pontua isso, pessoal. Nus. Adão e Eva se encontravam nus e não se envergonhavam. Eles andavam nus no Éden e não se envergonhavam. Hoje nós vamos terminar por aqui. Eu sei que é maravilhoso aprender da palavra, mas hoje nós aprendemos como o ser humano foi criado, o poder da criação do ser humano. Isso eu vou pontuar aqui o que a gente passou, né? Só para poder ficar mais específico. A gente passou sobre a criação do homem, sobre a divisão do Éden, o ambiente que Deus criou, a importância do ambiente, que também é importante para você estar num ambiente que faça você crescer, que te desenvolva. Também nós falamos aqui sobre a importância de ter uma varoa, uma pessoa que seja idônea igual a você, que possa te auxiliar, que possa preencher o vazio ao qual você não consegue preencher. E nós também falamos aqui a importância de obedecer, de seguir e também de saber ficar parado. E deixa gravado, próxima semana a gente continua. E ambos andavam e viviam nus. Adão e Eva no Éden. Então, para a gente terminar aqui, vamos fazer uma oração. Você que está no seu trabalho não pode fechar os seus olhos, mas você consegue entrar em espírito perante o Senhor. Não é necessário estar de olhos fechados para orar. Só basta você utilizar a sua consciência, usando a sua mente. E você se conecta com Deus. Então vamos orar. Senhor Jesus, soberano Deus, Pai, que palavra maravilhosa. Que oportunidade, Senhor Jesus Cristo, de estar diante de Ti, de poder aprender da Tua infinita sabedoria. Meu Pai, crava aí cada um desses ensinamentos no coração de cada um desses peregrinos. Ensina eles a viver, meu Pai, a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Meu Pai, que eles possam, meu Pai, viver através do caminho espiritual da consciência. Meu Deus, eu te entrego cada um deles em Tuas mãos. Meu Deus, reveste aquele que estava cansado, capacita aquele que estava fraco. Meu Pai, meu Deus, dá, Senhor, força para aquele que estava longe voltar para os Teus braços. Meu Deus, abençoa aquele que ainda nem te conhecia e está te conhecendo hoje, para iniciar uma jornada de manifestação da Tua glória. Meu Deus, abençoa cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eles possam praticar toda essa palavra. Ensina-os a viver e praticar, porque não adianta somente, Pai, ouvir a palavra. Ensina eles a colocar em prática hoje. Hoje, não amanhã, não depois de amanhã, hoje na vida deles. Amém. Glória a Deus.